Pessoal, boa noite a todas e todos. Bem-vindas a mais um encontro de formação com professores, que faz parte do projeto de implantação do Centro de Memória Usiminas. Esse projeto que é patrocinado pela Usiminas, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, através do Instituto Usiminas. Quem já veio ao Centro de Memória Usiminas, gente? Quem já veio aqui? Vocês já vieram? Vocês também? Quem não veio? Todas as outras, né? Então, você me perguntou agora há pouco como faz para vir aqui ao Centro de Memória, né? O Centro de Memória está aberto de quarta a domingo, de quarta a sábado, de 10 da manhã às 18 horas e domingo, de 10 da manhã às 13 horas. Hoje a gente está aberto excepcionalmente para receber esse segundo encontro de formação com professores. O primeiro deles aconteceu em maio e junho. A gente fez 2 edições, que era um curso que falava sobre ecologia como patrimônio, que a gente poderia aprender com a paisagem natural. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho diferente, mas que ainda está nesse universo do patrimônio da memória, que é basicamente o que ampara todas as ações que acontecem aqui no Centro de Memória Usiminas. Meu nome é João Andrade, eu sou coordenador da ação educativa do Instituto, e hoje eu estou super feliz de receber aqui a minha querida amiga, educadora lá de BH, artista. Daqui a pouco eu vou ler o currículo dela, mas enfim. A Zaica dos Santos, que vai conversar com a gente hoje sobre o ensino da arte no Brasil, experiência do movimento das escolinhas livres de arte. Antes da gente começar a nossa conversa, primeiro eu queria dizer que, acima de tudo, é um curso, é um encontro de formação, mas que é um momento de conversa. Então a gente está super curioso para saber o que vocês trazem, não só de curiosidades, mas também de saberes das diversas áreas que estão aqui hoje. Então, fiquem à vontade, daqui a pouco eu vou passar o microfone para a gente trocar experiências, enfim. Outra coisa que eu queria que a gente tivesse pronto para a nossa conversa hoje, é que eu acho que hoje é mais do que uma conversa sobre as escolinhas de arte no Brasil, esse movimento tão importante para o ensino da educação formal e informal de artes. Mas é uma oportunidade que a gente tem em trazer e receber Zaica aqui, de entender como que outros saberes que foram invisibilizados ao longo da história do ensino da arte brasileira vão ser convidados para estar conosco hoje. E que podem não necessariamente trazer respostas definitivas, mas que eu espero que a gente saia daqui com muitas e muitas perguntas, fios soltos, para que essas conversas e pensamentos continuem depois. Junto com o certificado que vocês vão receber, a gente vai mandar uma lista de referências que a Zaica fez para a gente com muito carinho. Mas é isso, gente, é um convite para a conversa. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Tem muitas carinhas novas de formação. Eu quero que vocês voltem das próximas vezes. Quero agradecer especialmente ao curso de Pedagogia do Pitágoras, que veio em massa conversar com a gente hoje. Voltem mais, tá? Vou apresentar então a Zaica para a gente. Deixa eu ler aqui o currículo da Zaica. A Zaica dos Santos é multiartista, curadora, designer, pesquisadora e cientista divulgadora de movimentos especulativos como afrofuturismo, African Futurism e afropresentismo, NFT e ciência de dados. É realizadora, produtora e editora de ficções especulativas. Artista multimídia, onde sua atuação em artes visuais, artes digitais e artes plásticas se desdobra em obras expostas nas seguintes mostras: Perfura, mostra de performance, Indé, trajetórias afro-brasileiras em Belo Horizonte, Museu Histórico Abílio Barreto, na exposição Trajetórias Afro-Brasileiras, Brasa, na Galeria de Arte Mama Cadela, performance disruptiva no Festival Social do Brasil e Rio Grande do Sul, Festival Internacional de Risografia, artista residente no Faísca Lab, entre outros, como divulgadora e científica do afrofuturismo, afropresentismo e African Futurism e movimentos especulativos, tem um longo percurso como palestrante, debatedora e educadora em universidades brasileiras de todo o país. É isso, gente. Eu quero dar as boas-vindas à Zaica. Prazer ter você aqui com a gente. Estamos juntos até mais ou menos 9 horas, então que seja um lindo encontro. Obrigado pela presença, tá? Eu que te agradeço pelo convite. Gente, amigo de longa data. 2012? 2012. Arte Educadores. Arte Educadores, exatamente.
2012. Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Eu quero reforçar meu sinal. É um prazer enorme estar aqui. A gente vai ter uma conversa bem fluida hoje, tá bom? E essa conversa, ela vai permear o ensino de arte no Brasil, as experiências das escolinhas livres de arte e os movimentos especulativos. Então, para a gente começar a conversa, já começa caindo, né? Para levantar. Eu trouxe aqui para vocês esse símbolo africano que se chama adínkara. Na verdade, esse é um sankofa. Então, existem vários símbolos adíncaras. Eu tenho alguns tatuados pelo corpo. Esse aqui é um, que é o acofena. Eu tenho um outro aqui, que é o Aya. Esse aqui é justiça, esse é resistência. E eu tenho um outro, bem aqui assim, que é o Sesasuban. Esse aqui é o símbolo da boa energia, para trocar no abraço. Agora, esse aqui é o sankofa. E o sankofa, ele vai falar de temporalidade. Ele fala de passado, presente e futuro. Então, a proposta é, toda vez que eu acelerar demais para vocês aí a mente, porque hoje a gente vai ficar com a mente borbulhando, tá? Volta e pega, tá bom? Toda vez que rola uma inquietação mental acerca de narrativas que são ocidentais, volta e pega. Voltar e pegar o quê? O processo descolonial, tá bom? E aí, para isso, a gente vai começar com aquela pergunta básica, que é a clássica pergunta, né? O que é arte? Qual a função da arte? Quem faz a mediação da arte? Gente, eu fico pensando nessa pergunta, e aí eu me lembro de quando eu comecei a estudar arte. E aí eu queria responder essa pergunta, eu queria ter a resposta dela imediata. Né? Assim, eu queria sempre estar naquele momento de eu sei o que é a arte, eu consigo definir ela com muita facilidade, eu consigo dizer qual é a função da arte, assim, quem faz a mediação e de que forma faz. E depois de uns anos, né, isso foi se tornando um processo muito mais complexo para mim. Quando essa arte ela começou a perpassar a expansão do meu corpo, a extensão do meu corpo, a extensão das minhas obras e a extensão da minha produção enquanto arte e educação. Então, toda vez que as pessoas me atravessavam, tipo o que está acontecendo hoje, que vocês vão me atravessar e eu vou atravessar vocês. Aí eu conseguia entender a complexidade de não ter uma resposta pronta para essas perguntas, mas de conseguir vivenciar essas perguntas cotidianamente. E toda vez criar camadas maiores para essas respostas. Então, a gente vai ficar aí com essas perguntas, tá, na mente, só para começar. Bom, e aí, para isso, é importante a gente romper estereótipo, né? Voltar lá naquele ensino de arte clássico, tradicional, sabe, gente? O livro que a gente pegou ali no ensino fundamental, no ensino médio, e aquelas imagens estereotipadas acerca da história de africanos e de povos originários. Digo aqui os indígenas. E quando eu falo dessas imagens estereotipadas, eu trago aqui para vocês esse artista, que é o Jean-Michel Debré, mais conhecido como Debré, né? E aí trazem aí o Jean-Michel, não, gente, Jean-Baptiste, né? O Debré, vamos chamar ele de Debré mesmo. Ele acaba ficando muito conhecido por ser um artista viajante, que fazem um primeiro registro pitoresco do Brasil. E até então, diga-se de passagem, algumas pessoas dizem, aspas, que ele fez o primeiro registro estético de africanos e indígenas no Brasil. A questão é que esses registros
não tinham reconhecimento, sabe, do rosto. Tipo assim, os desenhos não decodificavam os traços do rosto, né? E aí há uma discussão acerca de, mas ele não reproduzia 100% o paisagismo brasileiro. Mas essa discussão aqui acerca da reprodução estereotipada de africanos, de afrodescendentes, né? Ela, às vezes, fica um pouco apagada, né? E aí, com o passar do tempo, essa discussão começou a ficar cada vez mais forte. Porque a gente está falando de um país que foi o último a abolir a escravidão forçada, né? E que, ao mesmo tempo, tirou aí terras de povos originários. Afinal, a gente está em terras de povos originários. Então, para quebrar o estereótipo, porque esses desenhos aqui, ó, eles estão em todos os livros. A sua mãe estudou com isso, a sua avó estudou, sua prima, sua tia, assim sucessivamente, sobrinha e por aí vai. Até hoje a criançada está estudando com essas imagens. Então a gente precisa romper esse estereótipo, romper essa representação que ela parte de uma narrativa que não nos coloca, né, em um lugar aí de seres humanos humanizados, né? E como que a gente rompe essa narrativa? Pensando aí acerca da vivência e dessa produção estética, cultural e social de povos africanos e de indígenas, né? Porque não dá para, vou só categorizar acerca de uma narrativa ocidental eurocentrada, quem são essas pessoas, né? Sem entender quais são suas vivências, a sua diversidade histórica, social, econômica, ancestral, cultural e por aí vai, né? Então aqui a gente consegue entender que cada unidade, né, que cada comunidade dessa vive em uma perspectiva que ela é muito circular, né? Essa circularidade, né, se diz aí muito nesse lugar de comunidade. Bom, aí eu fiz um recorte para vocês, que isso aqui é um outro curso, só que eu fiz um recorte para a gente conseguir pensar aqui, né? Por exemplo, o Debré, ele está ali no ensino da arte, mas ele também vai estar no ensino de história, geografia, né? Se bobear até livro de matemática, e por aí vai, né? A gente quebra aquele estereótipo de Debré, trazendo essa perspectiva de indígenas e africanos, ou seja, quais são suas histórias reais nesse processo colonizador que aconteceu aí acerca do Brasil? Qual é a historialidade que não conhecemos nesse ensino convencional? Como isso chega na gente, entendeu? Como identificar? Então, fiz um recorte aqui para vocês, numa perspectiva de artistas afro-brasileiros, que eles estão aqui, ó, no período da arte clássica, no século XVIII até o século XX. Normalmente, quando você vai estudar a história da arte, as pessoas falam, não existia a história da arte, vamos fazer um recorte no Brasil, né? Quer dizer, até no mundo, né? Ainda há quem faça isso. Não existiam artistas negros nessa época, no século XIX, século XVIII, parará. Só começaram a existir e a ter produção, né, na década de 60. Aí tá, eu fiz um recorte aqui afro-brasileiro, porque se a gente for pensar num processo da arte indígena, que é um termo tão complexo, né? Porque há quem defina como arte indígena e há quem não defina como arte indígena, né? Então, esse lugar de complexidade, ele carece de um cuidado muito intenso quando se trata aí de professores, né? Justamente para que a gente também não reforce um estereótipo acerca dessas falas. Então, trouxe aqui para esse lugar que é um lugar mais tranquilo para mim trazer essa conversa sem reforçar nenhum lugar de estereótipo. Bom, e aí, né, gente? Mineiro, Aleijadinho, tá aí, né? Nosso artista, que tem uma produção muito potente e que pouco é citado. Pouco é citado. Isso é uma realidade, assim, né? A produção histórica de Aleijadinho é incrível. Tem documentários, tá? Teve uma série na Globo, ok, mas uma escola é Aleijadinho, pá, passou, acabou. Beleza. Aí a gente vai ter aqui o Emanuel Zamor, que estava ali estudando a pintura clássica,
também preto, brasileiro, nesse mesmo período. E aí, toda vez que eu mostro essa obra dele, que eu gosto pra caramba, que são as crianças negras, tem pessoa que fala assim comigo, como assim? Onde que estava esse artista? Eu nunca tinha visto esse artista. Pois é, isso aconteceu comigo também. Como que eu comecei a buscar esses artistas? Eu entrei dentro do curso de licenciatura em artes, isso depois de ter feito um tecnólogo em rádio e TV, tecnólogo em audiovisual, tecnólogo em web design. Falei, pronto, vou fazer graduação em artes. Aí entrei para o curso, falei, meu Deus do céu, voltei para a discussão da arte clássica e eu era uma pessoa completamente da tecnologia, né? Ui, tá, beleza, vamos lá, vamos vivenciar esse processo também, entender o que eu quero aqui nesse espaço. E aí eu sempre tive aquele costume de identificar quais que eram os projetos políticos pedagógicos para poder configurar com o que me interessava e com o que não me interessava dentro do curso. De repente, eu me via em todos os projetos políticos pedagógicos de cada disciplina sem nenhuma produção de artistas africanos e afrodescendentes, que é meu interesse principal. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou trancar esse curso, não tem como eu fazer isso, entendeu? Não faz sentido. E toda vez que eu questionava, ela é uma problematizadora, e não sei o quê, e até chegar àquele lugar assim de, não, vamos trabalhar em conjunto, então. Já que você quer buscar essa produção, você busca essa produção, a gente se propõe a sempre fazer seminários e você traz esses conteúdos para a turma. Topa? Eu topo. Vai valer nota? Vai, então beleza, estou topando. Sem valer nota, não. Aí a gente tem aqui também o Estevão Silva. E aí o Estevão, ele trazia aqui pintura de natureza morta. Eu vou sentar, porque eu acho que eu estou atrapalhando você aqui também. Fica sentadinho. E aí o Estevão também estava nesse período, século XVIII, né, século XX, né, um artista muito renomado nesse processo, estudou em escola de arte também. E aí, cadê ele na história da arte? Não sei. Por que os professores não usam? Não sei. Né? E quem se identifica com Estevão? Bom, arte clássica, ela tem que ser repassada, né? Tanto na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Se esses artistas, né, negros que entram nas universidades, né, que estão ali na escola, se a gente já tem aquela discussão do quem desenha ou não desenha, que é uma discussão muito cansativa, né, porque todo mundo desenha. Essa é a questão, né? Só a gente não reforçar aquele estereótipo de quem desenha ou não desenha, né? Então, quando a gente começa a trazer um leque de referência de desenhos, de produção, e quando a gente começa a identificar quem está por trás dessas produções, há uma dinâmica de inspiração. Então, aqui, ó, a gente vai ter o Firmino Monteiro. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Para a gente conseguir voltar para o processo. Arthur Timóteo, eu sou apaixonada com essa obra, e ela está no MASP, ela faz parte do acervo do MASP, essa obra, e eu amo muito esse artista, né, assim, a produção dele em si. E, volto. Onde vocês vão conseguir encontrar tudo isso? Já ouviram falar do Museu Afro Brasil? Não? São Paulo tem um museu que tem um acervo gigante de arte africana, arte afrodescendente, das narrativas indígenas, né? E o Museu Afro Brasil, ele é tipo assim, gratuito. Fica ali dentro do Parque do Ibirapuera. E toda vez que eu vou lá, eu sinto que eu não visitei o museu por inteiro, porque ele é gigante. É uma produção muito gigante, muito grande. E toda vez que eu saio, eu falo assim, meu Deus, eu tenho que voltar aqui de novo, porque eu não tive essa informação na escola. Por que eu não tive isso na escola? Entendeu? Então, agora eu quero ter tudo. Então, agora eu quero ir todo dia, saber tudo. Quero sentar em cada cantinho, conversar com cada pessoa que trabalha nesse espaço para entender toda a sua produção. Então, é um museu que eu recomendo bastante. Digitalmente, vocês vão conseguir encontrar o acervo de todos esses artistas, o acervo completo de todos esses artistas, porque está catalogado. Então, se chama Museu Afro, ok? Museu Afro Brasil. Então é isso, né? Existia essa história aí
dentro da arte clássica, isso não foi passado para a gente, não foi contado, né, não foi trazido. E aí acaba que, dentro de uma perspectiva eurocêntrica, acerca do campo da arte, sempre se faz uma narrativa da redemocratização do ensino da arte, né, quem estuda arte, quem produz arte, né, quando esse ensino ele vai para a escola popular, de fato, e aí se corta essa narrativa, que é de 1940, corta a narrativa que é de 1944, pula para a narrativa de 1948 e não se conta essa narrativa de 1961. Aí eu vou explicar para vocês qual a importância dessas narrativas. 1940, a gente vai ter aí os povos originários, indígenas, né, em um congresso que acabou acontecendo, e aí se configura, vou usar o termo atual, tá? O Dia do Indígena, dos povos originários, né? Por que a gente usa esse termo atual? Porque é o termo correto? Mas não é um dia de comemoração, porque, na verdade, no dia 19 ele foi um dia de luta, no dia 19 em 1940. Porque até então se fazia esse congresso, esse encontro, para discutir aí a proteção dos indígenas, mas sim a presença deles. Olha que loucura. Vamos discutir como é que nós vamos proteger, mas sem eles. E aí, no dia 19, eles decidem ir a esse congresso, num processo de protesto, num processo de luta, uma vivência de se colocar acerca de uma conversa que era reivindicada pelo espaço de vivência deles, que tinha a ver com a história deles. E aí, com o passar dos anos, né, que se começa a configurar essa data como o Dia dos Povos Originários. Porém, até hoje, povos originários dizem, dia 19 não é dia de comemoração, é dia de luta, né? Porque até hoje a gente tem acompanhado o que está acontecendo, não só na Amazônia, mas com os diversos povos originários indígenas, né, nesse Brasil todo, assim como na América Latina inteira. Aí, beleza. 1944, tem esse cara aí, gente, que eu sou muito fã dele. Nossa, eu sou muito fã dele. Eu sou tão fã dele que eu trouxe um livro dele aqui, ó. Eu ando com esse livro para tudo quanto é canto, que se chama O Quilombismo. Esse livro é uma referência muito importante na perspectiva do ensino de arte, numa perspectiva afrocêntrica e afro-brasileira. Porque aqui a gente vai encontrar uma série de encontros, seminários, congressos, que esse artista, ativista, curador, professor acadêmico, saca? Intelectual, político, poeta, artista visual, que inclusive está com uma exposição lá no Iotim, e que estava com uma exposição gigante no MASP, né? Produziu. Então, em 1944, ele decide fundar ali o TEM, o Teatro Experimental Negro. É isso mesmo, né? Acertei. E, ao mesmo tempo, ele também traz uma outra questão muito legal, que é a unidade criativa, que é uma perspectiva acerca da afrocentralidade, de como se produzir a arte e de como se produzir o pensamento através da sua criatividade. Zé, deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Sim. Explica um pouco melhor, assim, pra gente, o que você quer dizer quando você fala de afrocentralidade? Tá, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá? Vamos. Então, tá. Se eu jogar isso agora, é bomba, vamos chegar. Tá bom. Então, vamos fazer assim, deixa eu ver. Até então, numa perspectiva afro-brasileira, ou numa perspectiva... não, vamos deixar só afro-brasileira, para não complicar demais o termo, tá bom? Aí, enfim, 1948, que começa aí também essa discussão, não só a discussão, mas também a existência aí das escolinhas de arte no Brasil, né? Que é uma proposição de revolucionar o ensino de arte, né? Até então se tinha um processo mais tecnicista, era o ensino do desenho, e aí se decide pensar o ensino da arte numa amplitude, né? Numa proposição onde o estudante ele se coloca acerca da sua criatividade e da sua produção num espaço da escolinha ou no espaço formal. A tentativa desde então é que essa escolinha se fundamenta também para chegar ali numa discussão dentro do espaço formal. Porque é isso, né?
O período até então é muito voltado aos resquícios dessa escola de arte que produzia aí uma arte clássica. 1961, gente, a PAI, que está aí, ó, lutando pela inclusão, né, de pessoas PCDs no ensino, né, numa perspectiva educacional. E aí, assim, eu não falei com vocês, eu sou PCD. Eu sou neurodivergente, então se eu me perder aqui, daqui a pouco eu volto, tá? Super normal de acontecer. Eu sou TDAH e entender esses espaços inclusivos, né, entender também o meu lugar de fala acerca da minha diversidade e da minha deficiência, foi um processo que me ajudou muito a discutir diversidade e inclusão e acessibilidade, não só por uma perspectiva de como que a gente consegue construir este lugar acessível sem que de fora, mas sim como a gente consegue construir esse lugar acessível, entendendo que se trata aí de uma comunidade que tem diversidades de deficiências, porque não são iguais, né? E essa é a complexidade, de fazer com que as pessoas também entendam isso num espaço de vivência cotidiana. Então, enfim, trouxe aí para vocês essa questão. Todas essas discussões aí, elas estão completamente conectadas com a redemocratização do ensino de arte. Porque quando a gente chega aqui, ó, a gente vai pensar no que a gente tem como lei, que são as LDBs, né? As leis de diretrizes e bases da educação nacional. Então, a gente vai ter aqui a LDB de 71, que ela vai colocar aqui o ensino de arte como uma obrigatoriedade na educação formal, né? Só que ela acaba sendo fomentada mesmo, se eu não me engano, em 1976. E aí, nesse fomento, né, que se usa esse termo, que é arte-educação, arte-educador. Porém, em 1996, ela passa por uma atualização, que é de ensino de arte em lugar de educação artística, né? E aí aqui, em 2008, meu Deus, em 2008 ela se modifica novamente, né? Ela inclui ali, nesse ensino de arte, o ensino de música, porque até então tinha, né? O ensino de teatro, artes visuais, dança e música, mas música não era tão obrigatório, né? E aí se inclui música e começa a polêmica. Começa a polêmica. Que música se ensina, né? Qual a música é adequada para o ensino de arte nessa perspectiva? Os professores de música eles são mais entendidos do que os professores que são de artes visuais e artes integradas, né? Começa toda uma polêmica acerca dessa discussão. O rap é música para ser estudado dentro de uma escola? O funk é música para ser estudado dentro... Bom, tá ali, né, gente? LDB 2008, música, né? Como o seu estudante, né? Não gosto muito do termo aluno, né? Como estudante, ele identifica a música, essa experiência ela é tão única, né? E a gente, como educador, professor, como a gente consegue trocar essas referências para esses estudantes também é super legal, saca? Você gosta do funk? O que eu consigo trazer acerca do funk e a música clássica? Como a gente consegue discutir a perspectiva da música com a educação acessível também, né? Acho que são bem esses lugares. Bom, e aí é isso, né? Chega 88, Constituição, beleza, pai e tal, nananá, tal. Estou fazendo um nananá para a gente começar a chegar na parte legal, tá bom? Então, aqui em 88, a gente tem um resquício histórico que começa ali na década de 70, né? Com as movimentações, ou seja, você vai ter ali o movimento negro e as suas ativações acerca das pautas de africanos e afrodescendentes no Brasil, né? E as suas vivências. Então, esse movimento ele cresce, ele tem uma potencialidade e a gente acaba tendo aqui, né, o Abdias com a unidade criativa e a mefricanidades da Lélia Gonzalez. Aí, um pouquinho mais para frente, também quer dizer mentira, nesse mesmo período, a gente vai ter uma outra discussão que ela se pauta aqui acerca dos indígenas, ou seja, em 1970 eles começam a se organizar em conselhos
regionais, né, e nacionais, e começam a criar aí as suas redes, né, as suas, como que eu falo, as suas instituições formalizadas perante aí o governo, ou seja, acerca do poder público, para poder reivindicar, né, o seu espaço de luta, de cultura, o seu espaço de moradia, entre outras perspectivas, numa vivência indígena. Aí, nesse período também, a gente vai ter uma figura que eu gosto bastante, que é a Ana May Barbosa, que ela vai falar da educação triangular, né? Que é esse processo que, assim, é bem óbvio para a gente, né? Quando a gente começa a pensar acerca da educação triangular e a sua construção enquanto o indivíduo que está ali não só recebendo, mas também produzindo a sua própria fruição. Eu gosto muito desse termo indivíduo, a gente usa muito ele no campo da arte, né? E o indivíduo parece que não é uma pessoa, mas é uma pessoa. Bom, e a educação acessível, né, na Constituição de 1988, né, ela se torna aí uma obrigatoriedade. Bom, a Constituição em si, né, ela é uma importância muito grande para a gente, enquanto população brasileira, em diversos fatores acerca da diversidade. E a partir dela, né, e aí, por exemplo, eu nasci em 88, eu nasci no ano da Constituição. E a partir dela, que essas políticas elas começam a se modificar. Se a gente for pensar na lei de inclusão de cotas, né, para indígenas, negros, pessoas que residem em periferias, aí eu estou falando em cotas para escolas, para a universidade, esse processo ele acaba tendo aí um período de 10 anos, e essa discussão ela se alavanca nessa Constituição de 88. Se a gente for pensar na Lei 11.645, que é a que obriga o estudo de história e cultura e ciência, uma perspectiva da tecnologia também, de povos africanos, de povos afro-brasileiros e indígenas, ela também acaba se cavando nessa Constituição aí que a gente tem de 1988. Então, a partir dela, uma série de discussões elas ficam bem mais fortes. Guardem esses símbolos, que a gente vai voltar neles depois, tá bom? Ai, não, que tanto de lei, né, gente? Lei, nossa, ela veio cheia de lei. Nossa, aquela menina afrofuturista lá, chegou cheia de lei. Pois é porque a gente precisa passar por esse lugar aqui inicialmente, só para a gente conseguir identificar e também buscar nessas referências esse lugar da obrigatoriedade. Por quê? Porque somos professores, professoras, arte-educadores, educadores comunitários e por aí vai. Sempre vai ter alguém que vai falar, eu acho que não tem que fazer isso aí na educação. Tem sim. Tem essa lei aqui que ela obriga, né? Ela não pede. Lei é obrigatoriedade. Então, é importante a gente ter a referência de algumas delas justamente por isso, assim, pela obrigatoriedade que elas têm. Então, aqui a gente vai começar com a 10.639, que ela vai trazer aqui para a gente a obrigatoriedade do estudo de história e cultura afro-brasileira, né, no ensino. Só que aí depois ela passa por uma atualização, eu vou pular aqui para baixo, tá? Vou voltar na do meio daqui a pouquinho. Ela passa por uma atualização que eu acho muito importante. Né? Então, começa essa discussão de, peraí, não, estamos aqui juntos, né, gente? Indígenas e afro-brasileiros. Afinal, se existem quilombos, é porque indígenas deram terras, né? Então, isso tem uma importância muito grande. Então, essa lei, ela passa aí por uma atualização, onde esse ensino é de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. E aqui a gente vai ter a Lei 10.098, né, que ela vai estabelecer as normas e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, de outras providências. Então, por que eu estou falando isso? Assim, é importante a gente entender que no espaço institucional, seja ele qual for, público, privado, essas leis, elas são obrigatórias, né? Então, tudo que se fomenta é acerca dessa obrigatoriedade. Nossa, mas é tão complexo quando a gente pensa por esse lugar, né? Pensa por esse ponto, assim.
Nossa, eu sempre tenho que obrigar esses espaços a entenderem as nossas existências diversas. Infelizmente, essa ainda é uma realidade, né? Na discussão social desse país, não só dele, mas mundial, e é importante a gente sempre estabelecer isso num lugar que são as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Não falei demais, né? Estão querendo agora ir para um lugar mais leve, né? Não, que tanto de lei, que tanto de Constituição, que tanto de... Eu posso fazer um comentário? Vai, manda ver. Primeiro que eu tô achando que a sua abordagem está incrível. Assim, porque, primeiro, para mim, me ilumina algumas coisas, né? Os processos nunca são lineares. Exato. Eu acho que isso torna tudo mais complexo, Sim. mas, ao mesmo tempo, traz o peso que essas questões têm que ter dentro do campo do ensino. Então, por exemplo, não é só o movimento das escolinhas de arte brasileiras. Teve a de pedidos do nascimento antes, teve o movimento indigenista antes, teve Lélia antes, ou paralelamente. Paralelo, né? com Ana May. Então, eu acho que, primeiro, né, como que é importante e sempre que for preciso e necessário a gente trazer todas as leis possíveis, porque, embora elas existam desde a Constituição de 88, a educação brasileira está sempre em crise e em risco. Então, por que a gente tem que trazer ela sempre? Por causa disso. Exatamente. Né? E segundo, tentar entender que tudo faz parte de um programa mais ou menos visível, porém muito amplo, de jogar luz a uma história do Brasil e também do ensino de artes que foi, em alguma medida, invisibilizada, né? Então, eu fico pensando assim, como que essa Constituição brasileira da redemocratização, ela é potente, está tudo ali. Sim. Mas isso não garante a prática. Não, assim. Essa é a questão. A questão é, por mais que a gente tenha as leis, por mais que elas sejam obrigatórias, a prática está muito conectada com esse espaço de quem pratica, quem topa praticar, quem topa cobrar. Quem topa cobrar, quem não está praticando a praticar. E quem topa praticar. De que forma praticar? Como propor a prática? Né? E a gente volta lá naquela pergunta. O que é arte? Né? Para o que serve a arte? Quem mede a arte? A gente volta e pega lá no início. E aí a gente sai desse espaço e vem para um outro lugar. Para uma educação que ela acaba sendo pautada muito atualmente, né? Que é a educação em STEM e a educação 5.0. Por conta de quê? Vocês estão com o dispositivo móvel de vocês aí, não estão? Todo mundo está com o celular, não está? A gente não tem esse negocinho que é uma extensão do corpo e você andando com isso para lá e para cá. E aí as novas gerações já não nascem, sem mexer nisso aqui, chega assim, 3 aninhos, 4 aninhos assim, oi, tudo bem? Aqui, eu tava assistindo esse vídeo aqui no YouTube e eu achei muito interessante a potência desse vídeo, que é isso, não sabe nem falar, tá discutindo já conceitualmente um vídeo que está no YouTube, né? Então, enfim. Isso tem uma conexão com a educação em STEM. E essa é uma educação que eu trabalho bastante, né? A educação em STEM, ela vai se tratar especificamente de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Então, não sei se vocês já ouviram falar esse termo que tem se usado muito, né? Que são os labs. Que são os labs, né? Uns espaços onde se constroem práticas metodológicas que se convergem a todos os processos conceituais e a todos os processos metodológicos. A ideia do lab, né, é trazer o seu estudante para construir ali contigo. Vamos pensar numa relação onde a matemática ela consegue estar atrelada ao nosso cotidiano. De uma maneira simples, de forma prática. Vamos pensar numa relação onde as ciências, numa perspectiva das ciências naturais, ciências humanas, ela consegue aí estar atrelada ao nosso cotidiano. Como que a gente trabalha isso como comunidade escolar? Família, estudante, professor, coordenação, por aí vai. A educação 5.0, que ela também trabalha muito com essa ideia da tecnologia, mas aí a gente pega um lugar da defasagem, né? Porque a gente está falando, por exemplo, de um país que vivenciou a pandemia, e que é onde a maioria dos estudantes não tinha um dispositivo móvel
para poder acompanhar as aulas do ensino básico, né? E aí a gente está retomando um assunto ali de 1998, que é a democratização do acesso digital, né? A gente vai ter que retomar esse assunto, não só porque a educação 5.0, a gente acabou indo para ela forçadamente, porque tem uma crítica muito grande, né, acerca do campo da educação, de quem quer trabalhar com a educação 5.0, porque já teve a 2.0, a 3.0, a 5.0. Quem quer ou quem não quer, né? E aí, de repente, todo mundo cai nesse campo obrigatoriamente. Opa, estou aqui. Né? Pandemia, isso, tem que mandar um PDF para o estudante, por e-mail, para a mãe, no grupo de WhatsApp, né? E a gente passa por um outro espaço de vivência. Só que o legal da educação 5.0 é que o estudante, ele acaba chegando a um lugar de protagonismo, né? Ela coloca o estudante não em um espaço onde tudo se fomenta na cabeça dele, como se ele fosse um recipiente vazio. Essa conversa aí a gente já conhece, né? Mas que esse estudante ele pode propor outras alternativas para esses conteúdos que ele recebe. Tá, fechamos. Vocês querem uma pausa? O que você quer fazer? Eu acho que a gente podia... Qual que é a próxima parte? Passa lá, só para dar um spoiler. Agora nós vamos para outra etapa. Metodologia, eu acho que a gente podia dar uma pausa. Porque agora a gente vai mudar a conversa. A gente trouxe todas as leis, as obrigatoriedades, não sei o que lá, não sei o que lá, para chegar nesse lugar aqui. Sabe o que a gente pode fazer então? Agora são quantas horas? Estamos na metade. 8 horas agora. Aí a gente volta daqui a 15 minutos. Pode ser? Vamos continuar então? Vamos. Então... No segundo momento, entra aqui meu personagem, tá, gente? Com licença. Vocês me deem licença. Porque eu gosto muito de especular futuro. Sou uma pessoa muito especulativa. Sou pessoa do imaginário, da ficção, da realidade. Quando eu era criança, eu gostava muito do desenho e do cinema para poder construir outros lugares, diferente dos lugares reais, às vezes, que eu era colocada, assim, no meu espaço de infância. E aí, com o passar do tempo, quando eu fui crescendo, eu fui me interessando muito por essa produção no lugar do cinema. Assim como também no lugar da música. Estou o tempo inteiro com isso aqui na mão. E no ouvido. Se bobear, 5 minutos estou aqui conversando contigo, daqui a pouco estou ali no cantão. E é isso, vida que segue. Especulando os meus futuros e as minhas narrativas. Queria propor uma coisa para vocês. Vamos nos dividir em 4 grupos? 4 grupos. Grupo 1, grupo 2, dividam-se. Grupo 3, grupo 4. A gente tem que ficar em lugares diferentes aqui do espaço, Zay? Acho que não, acho que vocês podem só se agrupar. Tá. Só se agrupar. Aqui é um grupo 1, pode ser? Aqui é o grupo círculo, vou chamar de grupo círculo. Tentem não ficar de costa para mim, pode fazer uma meia-lua, tá? Para fecharem os grupos. Tá. Porque agora... O grupo quadrado está mais ou menos aqui. Vai meter a mão na massa. E o grupo... Vai ter 2 grupos quadrados? Deixa eu ver. Não. Um é um quadrado, isso, losango. Ah, um losango. Isso. Aqui é o quadrado. Aquele é o quadrado e esse é o losango. Tá. Isso. Ótimo. Massa. Tentem só não ficar de cócera para mim, mas se organizem aí com seus grupos. Então, gente, vamos para a metodologia prática. Muitas pessoas me perguntam muito sobre o que de fato é esse tal de afrofuturismo, que é uma das metodologias que eu trabalho bastante. Eu fiquei muito conhecida com essa metodologia aqui no Brasil. Atualmente, meu trabalho tem se internacionalizado dessa forma. Esse ano eu estou indo para Harvard para apresentar minha pesquisa sobre afrofuturismo brasileiro e toda a sua produção metodológica. E onde que esse tal de afrofuturismo ele vai estar? Ele vai estar em movimentos especulativos de futuro.
Como que a gente produz movimentos especulativos de futuro? Você vai pensar em uma narrativa do passado, vai atrelar isso em uma perspectiva do tempo presente, que é o aqui e agora, e vai produzir isso para narrativas do tempo futuro. Futuros possíveis ou futuros reais. Ah, mas isso está só atrelado ao afrofuturismo? Não, existem diversas metodologias que são de movimentos especulativos. O afrofuturismo é uma metodologia de movimento especulativo. Aí tem uma série de afrofuturistas no Brasil que discute muito, isso aqui que é afrofuturismo, não, isso aqui que é afrofuturismo, não, aquilo ali que é afrofuturismo. Né? E o meu lugar é fazer esse registro histórico de todo mundo que está produzindo essa metodologia no Brasil, e eu sempre lembro isso para quem produz. Como você define a sua produção, não nega a produção do outro, né? Porque a gente consegue vivenciar uma produção que ela é diversa. Por que eu trouxe vocês aqui em grupo? Cada grupo aí é um joguinho, tá? Um joguinho, jogo, para a gente produzir perguntas a partir do que vai vir daqui para frente, tá bom? Então, cada grupo vai estar atrelado a uma perspectiva. Pode ser ciência, pode ser tecnologia, pode ser arte, pode ser inovação. Não estou dizendo que o grupo X é tecnologia, o grupo X é ciência, não. Estou dizendo que pode estar nesses 4 campinhos aqui, tá? Como é que é? Arte, ciência, tecnologia, inovação, tá bom? Então, elas podem estar nesse lugar. Aí, eu vou mostrar para vocês como eu aplico as minhas metodologias em movimentos especulativos, tá bom? Mas isso quer dizer que você tem que aplicar da mesma forma que eu? Isso quer dizer que você tem que trabalhar com o mesmo movimento especulativo que eu? Entenderam, né? Estou dando exemplos. Então, vamos lá. Já trouxe aqui para vocês, né, que movimentos especulativos são proposições de narrativas de futuro, na produção de passado, presente e futuro, né? Então, a gente pode pegar ali no tempo passado uma memória, produzir ela como um registro de ficção ou de realidade no tempo agora, né? E projetar ela lá para frente, para o tempo futuro. Ou seja, a gente pode contar uma história do futuro, porque o futuro nada mais é do que o pisquei já é futuro. Dormir amanhã é futuro, entendeu? Assim sucessivamente. Ou o futuro pode ser agora, que é o presente, e o futuro no passado, hein? Compliquei demais? É possível também. Espera aí. Deixa eu voltar aqui o personagem. Bom, para mim, trabalhar com as minhas narrativas de futuro, eu trabalho bastante aqui com referências históricas africanas. E aí eu trago aqui os jogos de Mancala. Os jogos de Mancala são jogos matemáticos, né? E os jogos de Mancala, eles vão influenciar um jogo que a gente conhece muito aqui no Brasil, que é entendido como xadrez, né? O ioté, que é um tipo de Mancala, ele é o jogo que funda o que a gente conhece como xadrez. E é um jogo africano. E aí, esse jogo tem a ideia de plantar e colher. Então, todo mundo planta, todo mundo colhe e todo mundo ganha. Não tem aquela coisa de tipo assim, quem é o melhor jogador, que ganhou mais e o que ganhou menos, sabe? Quer dizer, o que ganhou e o que não ganhou. Tem o que ganha muito e tem o que ganha um pouco a menos, né? Não é um lance assim, uma disparidade, né? É mais um espaço de confluência e conversa. A outra que eu trago como referência é a Pedra Roseta, que vai ser a nossa primeira timeline na história, gente. Olha que loucura! Primeira timeline. E aí eu trabalho muito com a Pedra Roseta porque eu sou cientista de dados. Então eu coleto muitos dados digitais para construir narrativas. Mas como coletar dados digitais? Bom, eu coleto através de API, de base de dados, tá? Tem uma conversa, aspas, que dizem ser complexa, mas não, tá? É bobão. É um negócio bobão, tá? Só falando. Tem outras formas de coletar base de dados? Através de imagens. Banco de imagens é coleta de dados. Banco de texto é coleta de dados. Google pesquisar é coleta de dados. Todo mundo faz um Google pesquisar todo dia, não faz? Vocês estão fazendo coleta de dados. Aí quando você mapeia aqueles dados todos, por exemplo, eu preciso do tema X. Aquilo é curadoria também, entendeu? E isso traz uma perspectiva de timeline, e a gente volta ali na Pedra Roseta, que é a primeira timeline da história.
Aí a gente vai ter aqui o osso de Xangô, o primeiro objeto matemático. Olha só, gente, o primeiro objeto de contagem. Era um osso. Que loucura, né? Lá em África. E o Sona, que é o que eu gosto bastante, que são desenhos que contam narrativas do futuro, que contam histórias. Tem um Sona que ele é o Sona da leoa e ele tem quase que um movimento muito próximo de uma trança nagô. Então, ele acaba trazendo essa referência matemática, essa produção de narrativa. Agora eu vou trazer um outro negócio para vocês. Normalmente tem muita gente que vai falar desse círculo que está aqui, ó. Vou chamar de círculo. Atrelado a uma religião, ou várias, né? Nomeadas como religiões de matrizes africanas. Porém, o que não se conta é que a gente está falando de um jogo de tabuleiro que se chama Oráculo de Fá e que tem aí o primeiro sistema binário, o primeiro sistema algoritmo, que vai fundamentar tudo que vocês estão carregando aí, ó. Quem está tirando foto, câmera, dispositivo móvel, o notebook. Pois é, gente. Começa nessa conversa aqui, que é o Oráculo de Fá. E aí, o Oráculo de Fá, para quem não conhece, nesse tabuleiro que eu trouxe aqui para vocês, é o tabuleiro de Búzios, que é usado aqui nas religiões de matrizes africanas. E é um jogo de tabuleiro, tá? Então, a gente tem 2 lugares de conexão acerca dessa conversa. A espiritualidade e o espaço do jogo. Vou deixar essa problemática no ar, tá? Vou trazer muito não, porque dá uma rompida mental. Aí, vou trazer um outro lance para vocês, que é o fractal africano. E aí eu tenho uma metodologia que trabalha com performance para falar do fractal africano. Depois vocês podem dar uma olhada lá no meu Instagram, se quiserem, tá? Isso aqui é um fractal africano. Eu carrego o fractal africano na cabeça todo dia. Isso aqui são iterações em Y. E para fazer tem que ter um cálculo matemático muito certinho. E o fractal africano está atrelado aí à arquitetura em África também, assim como a perspectiva das tranças nagô. Então, o que eu costumo fazer? Eu faço uma performance, sento no meio do centro de Belo Horizonte, lá na Praça 7, convido umas 4 ou 5 trançadeiras para elas me ajudarem a fazer as maiores tranças que eu já fiz na minha vida. Então, eu tranço sozinha até o pé, aí depois eu convido elas e a gente faz um tapetão. E a galera vai me abordando. Que é isso, menina? O que você está fazendo? Eu estou fazendo trança. O que é isso? Matemática. O que é fractal africano? Não sei o que, não sei o que. E a gente vai conversando sobre esses lugares até chegar em quantas cientistas negras vocês conhecem. É isso. Essa pergunta está valendo aí também, hein? Segura essa pergunta aí. E toda essa conversa, né, eu trabalho através dessa iniciativa minha, que é uma iniciativa que mescla arte, ciência, tecnologia, né, ciência de dados e um ensino de STEM, que é Afrofuturismo Arte STEM. Então, eu comecei a produzir conteúdo, não era só conteúdo digital, mas comecei a produzir um conteúdo mais metodológico, né? Eu comecei a fazer uma produção científica de pesquisa de ausência de conteúdos afrocêntricos também para algumas empresas privadas, assim como o ensino público, e aí nasce a Afrofuturismo Arte STEM no meio disso. A Afrofuturismo Arte STEM ela acabou ficando um pouquinho mais conhecida na internet, no Instagram, porque antes eu fazia uma produção de conteúdo para Instagram também. Hoje eu dei uma pausa. O que está acontecendo aqui hoje é Afrofuturismo Arte STEM, tá, gente? Só para vocês terem uma sacada. O personagem, quando ele vem aqui. E aí, esses posts, eles acabaram ficando famosos assim, no Instagram. Especificamente esse aqui que traz o sistema de linguagem africano, né? Porque até então a gente escuta muito por aí aquele papo de as línguas africanas são dialetos. Não, a gente está falando de línguas, gente. São mais de 2.000 línguas catalogadas, 5 famílias linguísticas e 30% da linguagem mundial. Isso que está catalogado, tá? E aí, quando eu fui trazendo um pouquinho dessas linguagens ali para o Instagram, olha só, estou contando metodologia, hein? Algumas pessoas começaram a se interessar por esse conteúdo. E aí, na verdade, eu não cheguei ali pronta
com essa produção pronta. Eu fiz essa produção porque eu também estava pesquisando esse conteúdo para poder entender mais sobre essas narrativas históricas que me eram negadas. Só que eu falei, pô, vou fazer isso em um espaço compartilhado, onde eu pesquiso e troco. Porque o outro também tem a me ensinar, a outra também, e o outro, e assim sucessivamente. Como a gente consegue trocar acerca desses conteúdos históricos, o que a gente consegue produzir enquanto busca, né? Então, as minhas buscas, elas são mais rebuscadas na web, e aí eu trabalho tanto com a web 2.0 quanto a 3.0, depois vou conversar mais sobre isso com vocês, para fazer esse registro histórico. Aí eu fui colocando uns postzinhos simples. No meio disso, começa a gerar um tanto de conversa em direct, e aí várias pessoas começam a se conectar, trazer o que tem de informação e projetar isso também ali no espaço digital à sua forma. Aí, enfim, dentro da Afrofuturismo ArtStem, nasce a minha pesquisa de monografia. Eu fiz 3 TCCs para formar. Esse é o terceiro. Que se chama Afrofuturismo ArtStem. Afrofuturismo, Arte, Ciência, Tecnologia, Inovação Africana e Afrodescendente, Processos Pedagógicos em STEM Mancala Lab. Então, eu trabalho com a perspectiva dos jovens de Mancala e crio um lab, onde eu vou para o espaço da educação formal e informal, trazer perspectivas que são de arte, ciência e tecnologia. Esse projeto ele foi apoiado pelo Instituto Sua Ciência, então fui divulgadora científica durante um ano, só para produzir mesmo esse projeto, né? Consegui receber uma bolsa de concessão para a produção desse projeto acadêmico, assim como ele também é registrado no Sistema Único de Saúde, porque eu decidi catalogar no Brasil quem estava produzindo afrofuturismo, o que as pessoas achavam que era afrofuturismo. Então tinha gente que falava, afrofuturismo é fazer umas fotos com fundo prata. Aí tinha gente que falava, não, afrofuturismo tem a ver com arte, ciência e tecnologia. Não, afrofuturismo é cinema. Não, afrofuturismo é literatura. E aí cataloguei professores, cataloguei estudantes, assim sucessivamente, para a gente chegar nessa narrativa do que estava faltando ali no ensino, sabe? De arte, de tecnologia, de ciência, e por que as histórias afrocêntricas elas não eram contadas nesse conteúdo. Pum! Então, a pesquisa ela se trata aí quase que de uma convergência da educação STEM, educação 5.0, a educação afrocêntrica, as perspectivas indígenas, porque a Mancala ela também entra na narrativa indígena brasileira. Aí está o negócio. Há quem diga que a Mancala é de indígenas e há quem diga que é de africanos. Me interessa realmente responder de quem é ou de quem é. Não, me interessa essa conversa onde se conecta tanto com indígenas quanto com africanos e afrodescendentes. E a gente pode trabalhar com uma Mancala na escola? Totalmente, gente. Dá para fazer isso aqui ó, com caixa de ovo e semente ou papel. Colocou Mancala no Google, vai aparecer uma série de vídeos te ensinando a jogar Mancala e ensinando ali crianças a jogar. E aí, o que eu fui fazendo nessa pesquisa? Eu fui para uma EMEI, que atende crianças que são filhos de catadores de papel das Mari, e trabalhei com crianças na média de 6 anos de idade. E fui acelerar o raciocínio cognitivo delas com as mancalas. Há quem diga que Mancala não deve ser usado, né, nem deve ser jogado por crianças que são menores de 8 anos. Porém, eu deixava a Mancala lá. Eu colocava a Mancala, colocava as peças, usava as minhas miçangas de trança, que eram umas miçangas bem grandonas. E aí eu produzia, né, eu produzo umas Mancalas em impressão 3D e deixava lá. E aí a meninada chegava e cada um queria produzir a sua técnica diferente da técnica que já há no jogo para poder jogar. E aí cada um queria ensinar um para o outro a sua própria técnica, a sua própria metodologia. E a gente estava conversando sobre o raciocínio cognitivo, o desenvolvimento dessas crianças no meio desse processo, enquanto isso ia acontecendo, né? E esse foi o meu, não gosto de usar aquele termo chamado como estudo de caso, e sim a minha vivência todas de segunda a sexta, né? Porque enquanto a galera estava na balada, a EMEI funcionava até as 10 horas da noite, estava eu lá junto com a criançada, aprendendo bastante, vivenciando um outro lugar de construção. Tá. Aí no meio disso, eu acabei cunhando um termo, um conceito, porque vocês estão ligados que professor cunha conceito, né, gente? Vocês estão achando que vocês estão aí formando, estudando, só para tipo assim, estudei, deixei ali meu texto, tchau!
Não, você cunha conceito. Você pode falar assim, eu cunhei um conceito. E isso é muito legal. E aí que tal eu cunhei um conceito? Um conceito que vai discutir aí a perspectiva do afrofuturismo, porque tem uma briga no Brasil. Tipo, afrofuturismo é isso, afrofuturismo é aquilo. Eu não gosto de usar esse termo afrofuturismo, porque ele remete a um cara que é um cara não negro, né? E ele que cunhou o termo, na verdade não foi ele que cunhou o termo, né? Porque tem uma narrativa histórica antes. Então eu não gosto muito desse termo e tal. Então o que eu fiz? Falei, vou amarrar aqui. Vou ali pegar o Abdias, que eu mostrei para vocês, sabe? E vou ali pegar a Lélia Gonzalez, que eu também falei com vocês, em Americanidades, e vou fazer uma amarração, porque esses dois já estavam falando aqui de arte moderna, de modernidade, já estavam falando de estudos culturais, porque a conversa é essa, estudos culturais. Então, se eu amarrar, eu posso falar que essa geração pós-moderna aqui está produzindo narrativas e linhas do tempo dentro desse conceito que é a afrocentralidade. Aí sim, afrocentralidade, quando você vai falar de movimentos que são afrocêntricos e são narrativas negras, que trazem perspectiva tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro também. Há uma narrativa que é lida na afrocentralidade, a mefricanidade. Quilombismo, também é lido aí dentro de afrocentralidade. E aí essa perspectiva da afrocentralidade, ela vai bem no inverso, ela coloca a África como o centro da produção de conhecimento. E aí a gente fala de epistemicídio histórico. O que foi apagado? O que eu não sei. E como eu vou produzir? Opa, já entreguei tudo. Peraí, deixa eu voltar. Aqui, E aí é isso, né? Então, eu trouxe esse lugar no conceito de afrofuturalidades, um âmbito de discutir assim, beleza. Você quer produzir literatura afrofuturista? Produz lá. Quer produzir cinema? Produz lá. Quer produzir fotografia? Quer produzir em ciência? Quer produzir em tecnologia? Ok, dá para coexistir, não tem problema. Ninguém precisa produzir igual, né? E são produções na realidade e na ficção. Isso aqui que está acontecendo agora é real. A gente está se vendo. Quem vai ver lá na câmera é ficção, porque vai ver o vídeo. O espaço digital é uma ficção. Deixei essa aí também. Vou deixar essa aí também, hein? Tá, aí eu comecei a criar uns planos de aula, depois disponibilizo para vocês também, tá, gente? Usem, por favor, tá bom? Para o ensino, para a educação infantil, para o ensino médio, para o ensino fundamental. E aí, nesses planos de aula, né, alguns deles eu tinha, tipo, questões de prova. Então, esse aqui é para o ensino médio. E aí eu trouxe uma questão de prova que é atrelada ao filme Black Panther, né? Quando o Killmonger ele chega ali no museu e ele questiona, né, sobre essas obras que estavam ali, que foram roubadas. Quem quer ler a questão para a gente? Fica à vontade. Alguém? Na ficção do filme Pantera Negra 2018, após observar artefatos africanos expostos no Museu da Grã-Bretanha, produzido pela Marvel para as gravações do filme, o personagem Killmonger, isso. Protagoniza o seguinte diálogo com a curadora especialista do museu. Vocês estão vendo o diálogo ali, né? Ele fala, ela fala, os itens do museu não estão à venda. Aí ele fala assim para ela, como você acha que seus ancestrais conseguiram os objetos? Acha que pagaram um preço justo ou que tiraram de nós, igual tiraram tudo o que querem? Continuando a questão. Pode continuar. E na realidade, a descolonização pauta o retorno dos acervos históricos que foram retirados indevidamente de seu continente e países de origem pela colonização. Com isto, países de continente africano e países da América Latina têm o seguinte objetivo, exceto a. Recuperar sua história material, b. Fomentar os próprios museus, c. Obter lucros através do leilão de obras raras, d. Contar a história da arte por uma perspectiva africana e latino-americana. E aí, qual que vocês acham que é a questão errada, tá?
Ó, lembrando que tem uma imagem ilustrativa ali para vocês. Ó, essa imagem ela é recente, ela é de agosto de 2022. Ó, esses 72 objetos que foram saqueados da Nigéria no século XIX, eles estão sendo devolvidos. Então é só pensar ali. Exceto o quê? O que vocês acham? Letra D? Errada, né? Você fala errada, né? A errada. A errada. Eu acho que letra C. Letra C, exatamente. Obter lucros através de leilões de obras raras. Gente, tem objetos indígenas nesses mesmos museus, né? Tem objetos aí que são de África, e eu estou chamando de objetos porque, na verdade, tem gente que chama de arte africana, mas há uma discussão muito complexa aí por trás. Há quem chame de artefato, mas tem outra discussão complexa por trás. Quando isso tudo foi roubado, né, em África, não se houve aí a possibilidade de dizer o que era, né, de nomear, assim como aconteceu com a gente aqui na América Latina. Foi roubado, né, como é que nomeia? Né, como povos originários nomeiam, né? Então, por isso que eu fico nessa complexidade. Arte indígena, ou não, como nomeia, quem nomeia, de que forma nomeia. Bom, aí eu conversei com vocês sobre essa metodologia aqui, ó. Isso é uma metodologia que eu criei, e ela é convencionada em uma outra metodologia afrocêntrica que existe, que é o cosmograma Bakongo. E aí eu só fui modificando os lugares e as proposições de educação, né, que a gente está trazendo para o campo da educação. Então, aqui a gente vai ter a Calunga, que é essa linha que divide aqui, ó. Depois vocês procurem sobre o cosmograma Bakongo. Não vou entregar ouro, não. É para poder buscar mesmo. Então, a Calunga ela vai dividir. Aí a gente vai ter aqui, ó, o mundo real. O aqui e agora. O mundo virtual, o mundo da ficção, também é um mundo virtual, tá? Porque ali a gente projeta um personagem, um avatar, um personagem, sabe? Dentro daquele espaço ficcional. Então eu trouxe aqui a Calunga para esse lugar de dividir esse mundo da ficção e da realidade. Então aqui no mundo real, nessa proposição, não quer dizer que é assim não, tá, gente? Não é regra não. Nada de regras. Nessa proposição, no mundo real, a gente está falando de inovação e tecnologia. E no mundo ficcional, a gente está falando de arte e de ciência. Só nessa proposição. Pode inverter? Pode. Pode construir da forma que você quiser? Pode. Pode usar essa metodologia? Por favor. Pensa aí, tá? Vou jogar mais para frente. Então, eu falei com vocês sobre estudos culturais e tecnologias não são neutras. Então, a gente tem que pensar, o mundo ficcional, que é o digital, o virtual, ele não é neutro não, tá? Ele reproduz tudo o que está acontecendo aqui no mundo real. Racismo, ele reproduz homofobia, ele reproduz aí a gordofobia, ele reproduz a LGBTQIAP+fobia, né? Ele reproduz também o sexismo, ele reproduz aí uma perspectiva que a gente conhece como capacitismo. O mundo virtual é um espaço complexo, porque as tecnologias não são neutras. Então, para a gente poder refletir sobre essa não neutralidade, é importante a gente também referenciar o espaço dos estudos culturais. Agora é a hora de vocês pegarem aquele dispositivo móvel e meter aquela foto, porque aqui só tem referência bibliográfica. Então, eu trouxe aqui para vocês vários pesquisadores. Olha, me coloquei aqui, que atrevida, né? Vários pesquisadores, várias pessoas que trazem essa produção conceitual acerca dos estudos culturais, né? E que movimentam esses lugares dos movimentos especulativos e das possibilidades de narrativa e construção. Só pesquisar o nome dessas pessoas que tudo aqui, ó. Vocês vão encontrar uma série de produção diferente. Vou até puxar para essa coleguinha aqui, ó. Cadê? Que é a Jeptumba, que ela fala de um lugar ainda muito mais complexo. Tem gente que chama de ficção especulativa.
ela vai mais além. Ela fala que em africanidades, no africanfuturismo, se tem sonhos especulativos. Ó, que doideira! Sonhou, o seu sonho está te dizendo de uma outra realidade, num outro tempo que você viveu. Sonhos especulativos. Depois disso eu fiquei falando, meu Deus do céu, eu só quero deitar e sonhar, acordar e ficar assim, ai meu Deus, o que é aquele sonho estava me dizendo? O que é aquele sonho? Fiquei assim um mês. Um mês, desde quando eu vi a produção dela, que eu achei isso incrível. Mas é isso, tem vários aqui, cada um com a sua produção, né? Milton Santos também, tá, gente? Que o Milton Santos ele vai falar aí dessa geografia brasileira que a gente entende como uma perspectiva da geografia periférica, né? Como ela se expande acerca da globalização. Isso a gente tem que entender, já aconteceu a globalização, né? A gente já está vivendo um processo pós-globalização, pós-modernidade. Está todo mundo aqui no pós-moderno, é isso, mesmo que a gente não queira às vezes, mas é isso, faz parte disso. Então, entender a produção dele é muito interessante por isso. Tá, só que eu vou levar vocês mais além ainda. Tem gente que fala de afrofuturismo. O que é afrofuturismo? Arte, ciência, tecnologia, inovação africana e afrodescendente. O que foi negado historicamente. Não está ali não, tá? A produção de africanos e afrodescendentes no processo da história, da ciência, da tecnologia e da inovação. Ponto. O que é afrofuturismo 2.0? A tecnogênese do início do século XXI da identidade negra refletindo contra histórias, hackeando e apropriando-se da influência de softwares de rede, lógicas de banco de dados, analítica cultural, remixabilidade profunda, neurociências, aprimoramento e aumento, fluidez de gênero, possibilidades pós-humanas, a esfera especulativa, com aplicações transdisciplinares e que cresceu em um importante movimento pan-africano diaspórico, técnico-cultural, tecnoculturas, afrotecnoculturas. Fica à vontade para meter as fotinhas, print, o que vocês quiserem. Pode ir? Bom, eu produzo, como eu falei com vocês, né, uma narrativa de movimentos especulativos e produzo não só com o afrofuturismo, eu até costumo dizer que eu também sou o afrofuturista, né, não só, mas também com narrativas afrocêntricas, uma perspectiva da afrofuturalidade, que é o conceito que crio ali, né, que cunhei. Por que eu trabalho com ele? Porque eu quero trabalhar com tudo, com o afrofuturismo, com o africafuturismo, com o afropessimismo, né, com o afrosurrealismo, com o quilombismo, com a americanidade. Eu acho que dá para cruzar todas as narrativas. E aí eu decidi criar uma ficção que, ao mesmo tempo, ela é real. Eu criei a Semana Moderna de 1922. A Semana de Arte Negra Moderna de 1922. Meti um texto assim, ó. Pá! Aí, tá vendo essa artista aqui, ó? É a Zaira. A Zaira era real, gente. Só que na minha narrativa, ela que criou a Semana de Arte Moderna. E a história de Zaira, olha que viagem. Artista brasileira, século XIX, XVIII, XIX, apagada historicamente. Lima Barreto vai lá e escreve um artigo. Ela ganhou um prêmio. A história real é a seguinte. Ela ganhou um prêmio de música numa das escolas de música mais famosas do Brasil, né? Assim, não vou conseguir lembrar agora de cabeça. E aí eles não deixaram ela receber o prêmio. O prêmio dela era uma bolsa para ela fazer uma viagem no exterior, conhecer outros artistas e tal. Não deixaram ela receber o prêmio. Ganhou o prêmio como melhor cantora, não deixaram, por ser uma mulher negra. E aí na minha narrativa e se ela tivesse recebido o prêmio, ido fazer esse intercâmbio, conhecido outros artistas que estavam fazendo ali diversas revoluções, inclusive a gente tem o renascimento do Harlem, na mesma época. A gente vai pensar em Etiópia, que é o único país aí africano que nunca foi colonizado. Olha que doideira. E é por isso que a gente vê essas imagens estereotipadas de Etiópia, porque Etiópia não é assim não, tá? Não é esse estereótipo aí que a mídia vende pra gente, às vezes não. E se? O que ela voltaria e faria? Se a Anita Malfatti fez, e se ela tivesse a mesma possibilidade que a Anita Malfatti, ela não voltaria e faria uma Semana de Arte Moderna Negra? Com toda certeza.
Só que nada tira da minha cabeça que essa semana existiu, porque a produção de todos os artistas e intelectuais que eu cito nesse texto, eu vou liberar ele para vocês, tá? Ela é real. Ela existe, ela está aí, ela só está invisibilizada, mas ela está aqui. Ela é real. Então, eu tensionei a realidade e a ficção, trabalhei com personagens reais para trazer um espaço de ficção que tensiona o espaço da realidade e que projeta realidade e ficção. Essa é a proposição de Afrofuturalidades. Esse texto, ele foi aí para a revista Amarela, que é uma revista bem conceituada em arte. Eles me convidaram para poder fazer a produção textual. Eu falei, caramba, vamos embora? E é agora, vamos botar esse negócio aí, o papo quebrar. Nessa conversa aí da Semana de Arte Moderna, porque há quem diga, tá, centenário, não sei o quê e tal, mas e aí, a ausência de indígenas, a ausência de artistas pretos, né? A ausência de mais artistas mulheres, e aí, como é que a gente consegue conversar sobre isso? Tem que tensionar esse espaço real, né? Mas passando para frente, no meu Medium, vocês vão conseguir encontrar a tradução autorizada do manifesto aí da Black Speculative Art Movement. Então, esse manifesto ele vai falar especificamente o que é, né, numa perspectiva mais ampla, esse afrofuturismo 2.0 e aí o movimento das artes especulativas negras, que eu sou coordenadora aqui no Brasil e é um movimento global. Esse manifesto ele foi feito aí em coparceria com a ONU. Essa rede, ela existe em coparceria com a ONU. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está falando, novamente, daquele termo que eu falei lá no início, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, da ONU. Então, na verdade, foi em parceria com a Unesco, mas tinha relação com as ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Nessa proposição, a gente estava trabalhando ali tanto com artistas que trabalham no espaço digital quanto no espaço real. Artistas, intelectuais, pensadores, enfim, essa produção toda. Aí aqui, esse outro texto, ele vai falar, é uma tradução também autorizada, e ele vai falar especificamente do que a gente está vivendo nesse tempo agora. Pós-pandemia, como essa galera produziu, como construiu conteúdo, né? Como ganhou grana, como sobreviveu, como remixou o espaço digital, como hoje é um espaço de vocalização e as pessoas discutem ali o racismo, discutem ali a LGBTQIA+fobia, discutem gordofobia, discutem o capacitismo, discutem a perspectiva de democracia, entre outras narrativas. Eu acho que vale print, porque agora eu estou deixando aqui para vocês as referências mais importantes aí nessa história do tal do afrofuturismo, né? A gente vai ter a Alondra Nelson, que hoje ela está trabalhando ali no governo, né, especificamente nos Estados Unidos, na Casa Branca, mas essa mana, até então, é uma das maiores referências na produção de estudos culturais acerca do uso de novas tecnologias. Então, ela começa a discutir raça e tecnologia, a humanização da racialidade dentro do espaço digital. Porque quando a internet ela surgiu assim, esse é um espaço de todos, aqui ninguém tem cor, aqui ninguém tem gênero, aqui ninguém tem raça, aqui ninguém tem nada, aqui todo mundo é todo mundo, né? Ela surgiu sem um método. Então, por isso que a gente tem tanto problema com ela hoje. Por isso que existe esse tanto de gente trabalhando para reconfigurar ela hoje. Entendeu? E aí ela acaba trazendo essa discussão. Essa revista, que se chama Social Test, é uma revista somente sobre afrofuturismo, que ela produziu, se não me engano, acho que no final da década de 90, por aí, essa revista. E é uma produção super interessante para quem quer saber mais do tal do afrofuturismo. Aí a gente vai ter a René Thomas, que é uma pessoa que eu tenho um acesso muito mais próximo, e atualmente ela se tornou uma das autoras dos quadrinhos de Black Panther. Ela é a autora da última história do Black Panther, assim. E a produção dela é incrível. Por quê? Porque ela estava ali no primeiro grupo, na web, de afrofuturismo. A galera criou um grupo, 1998, por aí. Vamos discutir afrofuturismo na web.
pensadores, intelectuais, pai e tal. Era meninona, né? 98, por aí. E a galera começou a criar uma série de produções. Ela, nesse espaço de discussão, trazendo ali as produções dela, ela decide provocar a ausência da literatura, a ausência da história literária. Então ela volta, gente, lá no século XIX e fala do Du Bois. E o Du Bois é um intelectual afro-americano, né? Ela pega esse intelectual e fala assim, ó, vou contar desse livro dele aqui, entre outras narrativas. Ele escreveu um livro que se chama The Comet, O Cometa, né? E aí esse livro ele conta a história do último cara na Terra, junto com a namorada dele, que é um cometa, acabou tudo. Século XIX, gente, olha isso. Já tinha isso. Então ela faz um catálogo no Dark Matter, que se chama Matéria Escura, onde ela cataloga todas essas histórias, essas ficções, essas narrativas, né, e fala dessas ausências. Esse livro é incrível, sai um documentário por conta desse livro, né? E ela... Vocês conhecem... Como é que é o nome daquela menina, gente? Famosona. Janelle Monáe? Sabe Janelle Monáe? Ela lançou um livro agora a partir do filme dela, né? É um filme também, um álbum visual, na verdade, né? Que é o Computador Humano. Então, ela lançou um livro e a Shelby é uma das autoras. A Shelby também é uma das fundadoras da Black Speculative Art Movement. E o Reinaldo Anderson, que é meu orientador, essa sorte na vida aí apareceu no meio do meu processo, assim. E Reinaldo, ele que cunha aqui, né, a perspectiva do Black Speculative Art Movement, ele que é o fundador, e cunha também o Afrofuturismo 2.0. Por quê? Porque começa esse racha, né? Quem criou o Afrofuturismo? Quem cunhou? Ele vai lá e reconfigura a narrativa do Afrofuturismo para o Afrofuturismo 2.0 e ninguém questiona ele. Essa é a questão. Porque a proposição que ele faz é tão coletiva, é tão isso aqui, ó, o grupo. Então, vocês que vão pensar acerca dessas narrativas, que não tem como questionar essa produção. Porque não é uma produção dele. Aqui é um grupo produzindo junto. São textos coletivos. Bom, Itachi Omoma, que ficou muito conhecida no Brasil, e aí começaram a acontecer, havia essa série, né, de festivais de cinema, de música, de literatura acerca do afrofuturismo por causa dela. Porque a galera dos anos 2010, 2011, começa a conhecer ela, a produção dela, e aí começa a escrever acerca desse livro, fazer tradução em Medium, assim sucessivamente. E aí começa também a discutir esse afrofuturismo brasileiro e essa produção. Então, a Itachi é a mais conhecida. E o trabalho dela é incrível. Ela trabalha com performance e por aí vai. Eu trouxe aqui um outro lugar para a gente conversar sobre 2021 e genocídio da população negra, né? Todo mundo acompanhou uma morte online, né, gente? Vocês lembram disso aí, né? E essa morte, ela gerou uma movimentação através de uma hashtag, né? Vidas Negras Importam. Essa movimentação levou a população para a rua durante um das maiores distopias da realidade. E aí tem esse livro aqui, ó, ele já foi traduzido, tá? Que se chama Algoritmos da Opressão. Ele vai falar sobre como essa população se engaja e como esse engajamento, às vezes, faz com que se fomente no espaço da realidade, porque hashtag é ficção. Realidade é manifestação. Quando a galera vai para a rua ali, ó, vidas negras importam. Vamos derrubar aqui essa estátua desse escravocrata e jogar ela, pum, dentro do rio. E até hoje está essa discussão. Coloca ou não coloca uma nova estátua no lugar? Em 2021 aconteceu isso aí, ó. Foram destruídas várias estátuas em vários lugares do mundo. Tombadas. Mas tá aí, né? Começou só com uma hashtag, né? Chegou ali, ó. Bom, falei com vocês sobre a Bassan, tá? Que é essa rede que reúne os criativos. Tá aqui a hashtag, ó, hashtag não, o arroba.
Não vou explicar muito sobre ela, tá bom? Quem quiser acompanhar, tá aqui o @. Procurem lá, colhem lá com a gente. A gente fez um evento divulgando aí vários conteúdos de afrofuturistas brasileiros na sua diversidade. Então, acho que é legal colar lá para ver o que está acontecendo. Estou finalizando para a gente começar a chegar aí na conversa da provocação e as proposições. Estou trazendo aqui para finalizar 2 sugestões de filmes brasileiros que, para mim, na minha opinião, e olha que eu não assisti, hein? Estou falando só pela sinopse. Olha que doideira. E eu quero assistir. E eu estou convidando vocês a assistir juntos, para depois a gente conseguir falar sobre esses filmes aí, porque eles são incríveis. Marte 1 foi produzido pelo Gabriel, que é mineiro, né? E a gente vai ter aqui o Noites Alienígenas, que eu vou ter que procurar o nome do autor, que eu esqueci o nome do realizador. Gente, que vergonha. Corta essa parte. Mas o Parte 1, ele vai trazer, Marte 1, ele vai trazer uma narrativa acerca de um menino e a sua família. E esse menino, pretinho, periférico, né, na sua vivência, ele queria ser um astronauta, ele queria ser um cientista. E ele tinha um sonho, e ele vai projetar esse sonho na realidade, e a família dele está junto ali nesse momento. Noites Alienígenas... É Sérgio de Carvalho. Sérgio de Carvalho. É isso aí. Mineração de dados aqui. Ah, ela tá vendo? Aí. Minerou, achou? Noites Alienígenas vai trazer uma narrativa amazônica, de uma perspectiva histórica, de periferias, né? Em regiões que não estão aqui especificamente no Sudeste. E sobre as suas historialidades no noturno, saca? No tempo real e no tempo da ficção. Então, a gente está conseguindo trabalhar aqui com ficção e realidade, ficção especulativa ou não. Então, beleza. Vamos jogar? Vamos jogar. Game. Negócio é gay. Negócio é gay. Seguinte, vai tirar esse óculos agora. Cada um de vocês aí, cada grupo, tem a sua forma, né? Específica, não é? Eu dei uma bagunçada aí na cabeça, não dei, gente? Vocês começaram a pensar em como produzir as ficções e as especulações de futuros de vocês? As especulações de presentes de vocês, atreladas à arte, ciência, tecnologia e inovação? Nessa bagunça que rolou aí na cabeça, porque eu sei que não é... Eu estou falando bagunça porque bagunça é a melhor organização que a gente tem, gente. Quando a gente bagunça, a gente renova. Porque a gente começa a pensar assim, poxa, mas aquele negócio que eu faço talvez pode ter a ver com isso aqui, está atrelado com aquilo ali. E se eu fizer um registro de memória assim, por aí vai. Então, aí retomando a essa bagunça, eu vou convidar... Vamos. O Grupo Círculo. Grupo Círculo, cadê vocês? Ah, tá aqui. Levanta, Grupo Círculo. Levanta. Vocês vão produzir... vai parecer difícil quando eu começar. Vocês vão produzir uma ficção especulativa que reúne realidade e ficção também. Escolhe um tema: arte, ciência, tecnologia e inovação. Sem medo. Vai rolar, vocês vão ver. Uhum. Vamos, tem que ser rapidinho. Ciência? Legal. A gente vai começar essa ficção assim, ó. Cada uma fala uma frase. Calma, gente. Calma. Uma frase, cada uma fala uma frase. Vocês vão completar a história uma da outra. Querem começar por onde? Tem que falar no microfone, tá, gente? Porque senão a gente não grava. Uma frase é aleatória, né? Não? Aleatória. Mas o tema de vocês é ciência. Alô? Pode falar aqui.
Criem a narrativa de vocês. Mudança do mundo. Vai, sem medo. Reflete no futuro. Daquilo que a gente adquire através de estudos do Big Bang. Oh, que legal! Tá vendo que legal? Oi? Tudo é uma teoria dos conhecimentos naturais. Que refletem na nossa atualidade. Salva de palmas. Caramba! Podem sentar, fica à vontade. Viram? Fácil demais, não é? Ah, é sim. É sim. É só expandir a criatividade. Jogar na criatividade. Abre Peraí. os canaizinhos. Abre os canais. Deixa eu voltar. Qual que é o próximo? Vamos de quadrado. Ah, vamos de quadrado. Vamos. Bora. Cadê o grupo quadrado? Bora. Aí tem que escolher entre tecnologia, arte e inovação, certo? O que vocês escolhem? Sem medo, sem Arte, medo. Arte. Arte. Tá. Podem começar. Como é que é? A mesma Completem coisa? as frases. Tá. Então, uma frase aleatória agora. Vou começar daqui. Lembrando que o tema é arte. Relaxa. Um espaço de arte, gente. Vocês estão no espaço de arte. A arte reflete no modernismo. Encontra movimentos escondidos. Tem que ser muito aleatório, gente. É, Pode gente. pensar. Vocês estão pensando demais. Descoberto por estudante. Da atualidade. Pronto. Peraí, fala de novo. Eu gostei dessa. A arte moderna. A arte reflete no modernismo encontrado por estudantes da modernidade. Da atualidade. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Muito doido. Escuta só. Tem um software que chama Midjourney. Eu vou mandar ele para vocês. Ele é uma IA, uma inteligência artificial. Acho que é assim que chama, Midjourney mesmo. E aí, a gente escreve frases aleatórias nela. Programa. Chama prompt, propor. Uma frase aleatória. Sabe o que ela faz? Ela transforma a sua frase em desenho. Sabe o que eu estou fazendo com isso, gente? Vendendo NFT. NFT também é uma coisa pra gente dar um Google depois, não é isso? Também. Sim. Mas NFT é arte. Computadores fazem arte. Frases aleatórias são arte. Frases aleatórias produzem arte que são rentáveis na web descentralizada. Tem como você ganhar grana com frases aleatórias? Tem. Tem como um professor trabalhar o uso dessa inteligência artificial para que os seus alunos percam aquele medo de eu sei desenhar ou não sei desenhar? Alunos não, estudantes. Produzam frases aleatórias. Coloquem essas frases aleatórias ali. Você vai ter um número gratuito de imagens iniciais, que são de 25 imagens. Eu vou mandar esse link para vocês também. Mas vamos continuar? E as imagens dão um sentido depois? Demais. É surreal, porque aí quando você vê a imagem pronta, você fala assim, que isso, gente? Eu aqui desvalorizando a minha frase. Olha aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Todas elas valem. Então, vamos lá. Agora a gente vai aqui no losango. O losango está aqui, né? Inovação e
tecnologia. Ou, né? Inovação ou tecnologia. Tecnologia? Quanto mais aleatório e do nada, melhor. A arte e a tecnologia andam juntas. E quando você aperta o botão correto, tudo muda e vira para um outro lugar. A tecnologia, e nisso a tecnologia muda a sua maneira de pensar. Em todas as mídias sociais. Chique. Vocês estão todos Tá certo chiques. mesmo esse negócio? Tá. Caramba. Aqui não tá, não. Gostei. Ali voltei. Tá certo. Aqui tá, na tecnologia que não. Na frase tá perfeito. Então agora triângulo, né? Vamos lá? Qual que sobrou? Triângulo. Pois é, mas qual dos temas? Agora inovação. 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 Não tem muito o que escolher, mas as frases vão vir agora. Começar. Isso, deixa acontecer. Naturalmente. Inovação. A inovação vem a partir de comer a maçã. Comer a maçã junto com o café. Pão de queijo. Que ótimo. Buscando informações. Transformar. Sempre repensando novas maneiras. Rodada final de criatividade coletiva. Nós vamos fazer uma frase todo mundo junto e acabou. Beleza? Uma junto e acabou. Desculpa, não entendi. Uma frase junto e a gente acabou. Todos uma frase Todo só? mundo, uma frase só. E qual que é o... Peraí, deixa eu desligar isso aqui. E qual que é o... Tem um tema? Não. Quem começa? Quem quer começar? Alguém quer? Eu posso começar? Pode. O hoje bagunçou ideias e propôs o passado, o presente e o futuro. A qual nos instigou a A qual nos instigou a imaginar coisas que ainda não existiam. Mas que podem existir através de novos pensamentos. Mas isso não deixou de Deixou E de... fazendo refletir sobre os cachos. Buscando no passado, visando no futuro. Conhecimentos e pensamentos. uma linda noite. Com indígenas. Uma linda noite com indígenas, o céu estrelado. Usando o manto do Bispo do Rosário. Ó. Buscando a inovação. No futuro próximo. Propagando ideias. Nos faz lembrar a nossa origem. E nossas culturas ancestrais. Mostra
mostrando para o que viemos e assim conhecendo muitas outras culturas. E inventando novos futuros. Esse ano tem Copa do Mundo, que é uma mistura de culturas. Ensinando os leigos. Através de portais que vão para trás e para frente. Proporcionando diversos pensamentos múltiplos em cima do que aprendemos hoje. Ô, gente, que bom que está gravado, né? Porque depois, quando eu for ver esse vídeo, eu vou pegar essa linda frase. Eu acho que é isso. É isso. Né? É isso. A gente vai encerrar agora. Quer falar mais alguma coisa? Ó. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Já dizemos muitas coisas, né? Ô, gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui hoje. Foi, de fato, como é que eu posso dizer? Deixa eu tirar isso daqui. Para mim foi muito surpreendente. Eu acho que a gente chegou num lugar de curiosidade. E eu acho que tem uma coisa muito bonita disso que a Zaika trouxe hoje, que a gente começa a pensar a ficção como método. A ficção como não é uma forma de inventar histórias, mas de imaginar como que o presente pode ser afetado por histórias que ainda não aconteceram, né? E se a gente leva isso para o contexto de sala de aula, em que ficções estão sendo criadas e recriadas o tempo todo pelos estudantes que estão ali nesse processo com a gente, eu acho que tem uma chave aí que a gente consegue acessar, cada um do seu jeito, com o seu método, mas eu acho que essa fala da Zaika hoje nos inspira a isso, Nossa, daqui a pouco eu já comecei, quase fui numa coisa de fluxo de frases aqui, calma, vou voltar. Mas é isso. Olha, eu quero agradecer, Zaika, muito obrigado por você ter vindo. Ipatinga está sempre aqui para você quando você quiser voltar também para fazer coisas juntos. Quero convidar vocês, professoras, estudantes, enfim, artistas, todo mundo que está aqui hoje, para voltar ao Centro de Memória de quarta a domingo, para levar suas turmas também ao Centro de Memória, ao Centro Cultural de Minas, lá do lado do shopping. Tem uma exposição incrível lá, que é Artes Visuais no Vale do Aço, as nossas exposições permanentes aqui, enfim. Quero que vocês retornem, continuem participando da nossa programação. E dia 19 de setembro, às 15 horas, a gente tem um encontro marcado no 3º encontro de formação com professores, com a Carol Santana, que é uma educadora lá de BH, para falar de museus e centros culturais como lugares de aprender, tá? Nos vemos na próxima. Boa volta para casa e muito obrigado, gente. Um beijo.